Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os clássicos da filosofia. E nesse percurso sobre os clássicos da filosofia, hoje nós vamos falar sobre Platão, tá? Platão é um daqueles caras que formam o que nós chamamos de o tripé da filosofia clássica grega. Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Então hoje a aula é sobre Platão, tá? Então vamos lá entender o que esse pensador nos estabeleceu enquanto um pensamento político, né? Um pensamento sobre a realidade da sociedade ateniense, uma sociedade democrática que mais que era uma democracia que pregava a exclusão, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos apresentar quem é Platão. Platão é um ateniense, de uma família aristocrata da cidade de Atenas. Enquanto estudioso, vamos dizer assim, se tornou um discípulo de Sócrates. E é Sócrates um grande influenciador na construção do pensamento platônico, porque o Platão só decide constituir uma perspectiva de pensamento após a morte do seu mestre, né, do Sócrates. Então, após a morte do Sócrates, de certa forma, o Platão herdou, né, as ideias socráticas e começou a defender 3 pontos: a moral, a justiça e a virtude, enquanto elementos fundamentais para a consolidação de uma sociedade mais justa, né, e baseada nos princípios legais, vamos dizer assim. Ele queria, no primeiro momento, fazer isso pelo meio político, né, buscar essa justiça, essa virtude, essa moral pelo meio político dentro da estrutura da democracia de Atenas, só que viu que no meio político isso não seria possível, né, por causa da própria postura, a própria forma com a qual o Sócrates foi eliminado da sociedade, né? Porque vamos voltar à matéria do Sócrates aqui. O Sócrates foi condenado pela cidade de Atenas por manipular a juventude, doutrinar a juventude, ir contra os deuses, só porque pensava, né? Então o Platão desistiu de ser político para se tornar um pensador e assim seguir os ideais consolidados pelo Sócrates e levar adiante toda essa perspectiva de construção. Dentro do espaço filosófico, né, o Platão ele vai ter que se contrapor, né, aos sofistas e assim consolidar o pensamento socrático dentro da sociedade ateniense. É importante lembrarmos que a sociedade ateniense, no seu ambiente filosófico, estava dividido em 2 grupos, né, os socráticos e os sofistas. Né? Quem que eram os sofistas? Protágoras, Hípias, Górgias. Falamos deles já aqui nessas aulas nossas. E esses sofistas, eles defendiam, entre outras coisas, a arte da oratória, tudo depende dos interesses do homem, valores relativos, inexistência da moral coletiva, né? E isso tudo era algo que o pensamento socrático não aceitava, né? Que para os socráticos elementos maiores se propõem dentro do ramo da filosofia. E é isto que o Platão vai nos oferecer, né? Primeiro pegando, né, como inspiração a obra de Sócrates, né? Então Sócrates é o grande inspirador de Platão, né? Então o Platão é o maior discípulo de Sócrates, vamos dizer assim, né? E aí ele vai primeiro mostrar que todas as ideias que o Sócrates propôs, elas tinham uma perspectiva concreta no que diz respeito a um posicionamento em oposição aos sofistas, como o método dialógico, né, da ironia, né, e da maiêutica. O que seria a ironia? Colocar em contradições opiniões comuns. O que é a maiêutica? É fazer com que os conceitos aflorem o espírito. Então isso é o método dialógico, né? Então não é mais a filosofia, o pensamento, ele não é construído pela oratória apenas, tem um ser lá falando, e é tipo aqui, né? Apesar de estarmos nesse ambiente virtual e tal, a construção do conhecimento ele nunca se constrói apenas com uma única pessoa falando.
né, se constrói através de contradições, e a contradição leva à construção de opiniões, à construção de ideias, e aí nós temos conceitos, né, afloram os conceitos, que é a maiêutica, beleza? Para o nosso amigo Sócrates, a filosofia poderia ser ensinada a qualquer homem, independente da sua condição social. Já os sofistas diziam que o conhecimento é para quem pode pagar, tá? Defendia a concepção da moral, né? O que seria a moral, né? O conteúdo moral dentro da perspectiva socrática. A busca pelo bem, a verdade existe, deve ser procurada pela consciência, tá? Que ele chama de voz, domínio e por aí vai. Então tem um conteúdo moral nesse sentido. E em oposição, e tudo isso acaba criando um cenário de oposição aos sofistas, né? E aí, né, para eles, os sofistas, eles criavam a condição de que o conhecimento só poderia se tornar um bem para aqueles que tinham condição de pagar por aquele bem. Que pensa então que nós temos aí um cenário de exclusão, e isso Sócrates não queria. O Sócrates queria uma sociedade que fosse plural para todos, tá? E aí, né, o primeiro ponto que o nosso amigo Platão vai nos colocar, o Platão escreveu uma obra que depois na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais essa obra, falando sobre o mito da caverna, que é o principal elemento aí de construção do ideário do pensamento de Platão, que ele dividia o mundo das ideias, tá? Para Platão, tá? Existe ideias e idealismo, tá? Então você tem uma conjunção de mundo que vai das ideias até o idealismo. O que seria o mundo das ideias para Platão? Seria um mundo real, suprassensível, né? A causa, um mundo sensível que contém ideias, o verdadeiro ser das coisas, que tem uma hierarquia, que é baseado na ideia do bem e do uno, que ocupa um lugar. Então, o mundo das ideias é um mundo real. O mundo sensível, que é o do idealismo, não se explica a si mesmo. Seria uma cópia imperfeita do mundo das ideias, tá? E o mito da caverna vai nos mostrar isso muito bem. Eu não vou entrar mais em detalhes, mas vocês ficam sabendo que o mundo das ideias é o mundo real. O mundo sensível é o mundo criado. É um mundo copiado, criado para ser absorvido por alguém, mas não é um mundo verdadeiro, é uma ilusão, beleza? Então isto nós vamos ver lá no mito da caverna, na próxima aula, quando nós vamos falar especificamente sobre o mito da caverna, certo? Dentro do idealismo platônico ainda nós temos o conceito de ser, tá? O que seria um conceito de ser em Platão? O ser no pensamento platônico, baseado no mundo das ideias, em contradição ao mundo do idealismo, seria a teoria da participação, tá? Ou seja, cada coisa no mundo reproduz infielmente as ideias. As coisas estão para ideias como as sombras estão para os objetos, tá? Segundo a teoria platônica, é o mundo das ideias que tem que ser um mundo ocupado pelo ser, tá? Então o ser ele tem que se fazer presente no mundo das ideias porque é um mundo real. Esse ser não pode se colocar presente em um espaço abstrato, em um espaço condicionado a um algo ilusório, porque ele se torna um não ser, tá? Ou seja, as coisas são, e quando as coisas são verdade, é nela que nós temos que estar, e é neste mundo que nós devemos que estar, é que nós vamos nos fazer presente enquanto seres, tá? Então nós temos que nos fazer presente num mundo no qual nós temos uma ideia concreta daquilo é real. Não dá para viver no mundo imaginário. Que é uma analogia? Eu costumo dizer que redes sociais é um mundo imaginário que as pessoas criam. Porque no mundo
das redes sociais, do Instagram, por exemplo, as pessoas estão felizes a todo tempo, as pessoas estão alegres, as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão comendo. É um mundo que não tem problema. É um mundo perfeito. Mas esse mundo é utópico, porque a realidade é cruel. A realidade verdadeira, ela não condiz com a realidade que nós encontramos em algumas redes sociais por aí, onde que todo mundo está bem, feliz, não tem problema nesse mundo, inclusive não tem nem Covid nesse mundo, porque a galera tá indo pro centro de maravilhas fazer um baile funk. Que mundo é este? É o mundo das ideias? Não. É um mundo sensível. É um mundo que é uma cópia imperfeita da verdadeira realidade. E essa cópia imperfeita tem falhas e causam grandes problemas. Ok? Então é este ponto aí da ideia platônica, com o que diz respeito ao ser. Platão ainda nos faz um debate que é relacionado à questão da alma. Tá? O Platão nos mostra que existe, né, uma concepção dualista do homem, que o homem é dividido em dois elementos, o corpo e a alma. Que o corpo seria o cárcere da alma, a psique. Isso é muito psicologia, tá vendo? Psicologia é ótimo. E para Platão, a alma, no que diz respeito à questão da posição do homem enquanto ser, a alma existiria no mundo das ideias. Tá? E esta alma, ela se encarnaria alojando-se num corpo, mantendo, né, suas características imortais e espirituais. Tá? Ou seja, seria então a alma um elemento do campo do mundo das ideias. E esta alma, segundo Platão, está dividida em três partes. Tá? A alma é dividida em parte vegetativa ou apetitiva, que deseja o prazer sensível. Tá? A irracível, tá? Que defende, que se posiciona como elemento da superação do prazer sensível, que busca, que está ali para obter o bem árduo. Tá? E o elemento racional, a parte racional da alma, que corresponde ao cérebro, sendo o elemento superior que deve subjugar todas as outras coisas que estão alimentando a alma. Beleza? Então, Platão também nos mostra uma concepção sobre a alma. E uma concepção sobre o conhecimento. Como que seria o conhecimento para Platão dentro do mundo das ideias e do idealismo? Para Platão, conhecimento só se alcança o conhecimento através da amenase, que é nada mais nada menos que a recordação do conhecimento. E para ele existe duas formas de conhecimento. A episteme, que seria a ciência, e esse conhecimento baseado na ciência é o conhecimento da causa, ou seja, a ideia que se refere ao inteligível, aquilo que foi experimentado, aquilo que foi pesquisado, aquilo que foi comprovado, tá? Aquilo que foi observado, aquilo que é produzido mediante uma ciência, a conceitos. Tá? E a doxa, que seria a opinião, que se refere ao mundo sensível, tá? Que é mutável, quase sempre enganador, e que é um conhecimento intermediário entre a ciência e a ignorância. Onde sobra intolerância, falta inteligência. Guardem essa frase para a vida de vocês. Onde sobra intolerância, falta inteligência. Certo? A episteme, que seria o conhecimento inteligível, seria dividido em dianoia, que é o conhecimento matemático, geométrico, que é o conhecimento das ciências exatas. E a noesis, que é o conhecimento das ideias, das hipóteses, da captura pura, do visualizar, né? Seria as ciências humanas, vamos dizer assim. A doxa, que é o conhecimento sensível, ele seria baseado na simples imaginação e nas crenças. Quando eu falo em imaginação, é imaginar sombras, imagens sensíveis às coisas, né? Imaginar algo que não existe, né? E crença é se acreditar naquilo que também não é muito verdadeiro. Como os mitos. Para Platão, mito baseado na ideia da doxa, que é uma crença, um objeto irreal, um objeto que flutua entre a ignorância
e a inteligência e a ciência, né? Platão também nos fala sobre beleza, gente. Beleza. Tô ferrado falar de beleza, mas tudo bem. Fala de beleza. Segundo Platão, a beleza tem valor em si, pois pertence ao mundo das ideias e é absoluta. E aí ele nos mostra que a beleza ela tem uma contradição com a arte. Porque a arte seria para ele a imitação da imitação do belo. A arte retrata um mundo sensível que é a cópia do mundo absoluto. A arte pode servir ao verdadeiro ou ao falso. Não tem valor em si. Bom, Platão não gostava muito de arte não, né, galera? Bom, se ele não gosta de funk, já tá de boas. Né? Já é uma coisa interessante. Apesar que é uma arte, tá? E aí agora entraremos naquele mundo mais instigante do pensamento platônico. A política. A política foi um dos principais debates consolidados pela obra de Platão no seu livro, no seu conjunto de textos que dá origem ao livro A República. E no primeiro ponto ele mostra que é preciso criar um modelo de sociedade justa primeiro. E que essa sociedade justa é onde cada ser deveria desempenhar uma função. E para ele seria o seguinte, tá? A sociedade justa seria dividida em 3 níveis. No topo dessa sociedade estariam os filósofos, que seriam a mente do Estado, que deveriam possuir a virtude da sabedoria, que deveriam controlar o Estado por possuírem sabedoria. Então a ignorância não pode governar. A ignorância não tem espaço no Estado, segundo Platão. Na parte intermediária dessa sociedade justa platônica estão os guerreiros, né? Que seria o coração da sociedade, encarregados da defesa. Não teriam direitos políticos. Direitos políticos quem tem é só os filósofos, tá? E porque mas eles são importantes, porque eles possuem a virtude da fortaleza, da proteção. E na parte inferior dessa sociedade justa, para variar, adivinha quem está? Na parte inferior da sociedade, inclusive na sociedade platônica, os trabalhadores, encarregados pela subsistência, não teriam direito político nenhum e exercitariam a virtude da temperança do trabalho. Mudou a sociedade, gente? Os trabalhadores têm direitos garantidos? A galera que trabalha, ela vive bem? O assalariado? Aquele cara que trabalha 12 horas por dia entregando comida nas grandes cidades? Eles têm direitos? Não, eles têm a virtude apenas de trabalhar. Direitos eles não possuem. Não é muito diferente do mundo justo do Platão, não. Então esse mundo não é tão justo assim. E quando ele fala de política, ele nos diz o seguinte: existe para a filosofia platônica formas de governo aceitáveis, tá? E para Platão existe 3 formas de governos. 2 formas de governo aceitáveis e uma forma detestável, tá? Quais seriam as 2 formas de governo aceitáveis pela filosofia platônica? A monarquia, porque distinta da tirania, o governo do rei filósofo, tá? E a aristocracia, que seria a distinta da oligarquia, o governo dos filósofos. Os filósofos estarão sempre governando, certo? E qual que é aquele modelo detestável para Platão? A democracia. Porque para Platão, o governo do povo, tá, não é um governo justo. Porque esse governo do povo estabelece a divisão de poder, quebra, né, causa danos ao exercício da virtude política. E ela não é
bem-vinda, porque poder, governo, controle é exclusivo dos filósofos, que têm a essência da governança. Então, Platão condenava a democracia. Beleza? Então, é isto. Falamos um pouco sobre o pensamento de Platão e na próxima aula nós iremos destilar um pouco, aqui vamos dizer assim, o mito da caverna. Abraços.